Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos ao projeto Global Crossings da Cátedra Jean Monnet, da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje estamos aqui reunidos para receber o professor Alex Silva Oliveira, que vai falar sobre um tema extremamente instigante e nos proporcionando diversas provocações a respeito do tema que gira em torno das mudanças climáticas. O professor Alex vai falar sobre o tema Tribunal Nacional Verde da Índia. O Brasil está pronto para esse salto? Nosso palestrante é professor assistente em Direito Internacional Público e Direito Internacional Ambiental na OP Jindal Global University, da Índia, é doutor em Direito pela Université de Montreal, Canadá, mestre em Direito Internacional e Direito Comparado pela Universidade de São Paulo, é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, bolsista do Programa de Doutorado da Universidade de Montreal, e é pesquisador do Centro de Estudos de Pesquisa na linha de Haia, em Line de Haia. E desenvolveu essa pesquisa no período de 2020, 2021, e é advogado. Nós temos aqui um prazer imenso receber o professor Alex no nosso projeto da Cátedra Jean Monnet, onde nós temos um eixo, uma linha de pesquisa de mudanças climáticas e ecocídio. Essa apresentação do professor Alex se encaixa dentro deste contexto. O professor Alex tem uma trajetória muito importante e admirável, desenvolvendo seus estudos no Brasil e no exterior, conforme a leitura do seu breve currículo, porque o currículo dele é bem mais extenso do que isso. Nós agradecemos pela oportunidade e convidamos todos a acompanhar a exposição do professor Alex pelo canal do YouTube da Cátedra Jean Monnet da Federal de Uberlândia. Nesse sentimento de alegria por reencontrar o professor Alex, que além de ser um colega de trabalho, um amigo muito querido, eu passo a palavra para o professor Alex Silva Oliveira, para que faça a sua exposição. Bem, bom dia a todos e a todas do Brasil. Essa exposição ela começa com uma questão, um questionamento que inicia uma reflexão, eu acho que para o Brasil de uma forma geral, mas não só para o Brasil, ela começa muito antes no âmbito internacional, como eu vou demonstrar, e também ela proporciona essa inquietude com relação ao poder judiciário brasileiro de uma forma geral e como poderia ser mais embasado para poder lidar com as questões ambientais dentro, né, da jurisdição brasileira. Então, o Brasil ele estaria pronto para um salto, esse salto que eu menciono, né, na minha introdução aqui, de uma jurisdição especializada ambiental, por mais que tenhamos no âmbito do TRF, de uma justiça federal, né, várias especializadas, né, no primeiro ponto, eu me refiro a uma jurisdição especializada, como seria, por exemplo, pela matéria, né, uma jurisdição em paralelo a uma justiça do trabalho, uma justiça eleitoral, teríamos uma condição de ter uma justiça verde, uma justiça ambiental especializada dentro de uma hierarquia de tribunais. Então, é esse o meu questionamento que eu vou tentar fazer pelo método de um direito comparado. A experiência do Tribunal Nacional Verde da Índia, que é recente, é de 2010, o que demonstra essa atualidade com relação à institucionalização, esse movimento de institucionalização com relação ao direito ambiental. Então, primeiramente, antes de começar a minha apresentação, gostaria de agradecer muito
o convite da professora doutora Cláudia Loureiro, professora da Cátedra Jean Monnet, professora também da Universidade Federal de Uberlândia, por esse convite e essa oportunidade de discutir com vocês aqui hoje esse tema que pode ensejar, e eu desejo muito que enseje outras discussões, porque o Brasil precisa movimentar e se conscientizar e ampliar essa discussão ambiental, não só no âmbito regulatório, que já existe, e também dentro do âmbito regulatório e legislativo, mas também dentro mais do âmbito judiciário. A minha apresentação ela vai ser dividida em quatro sessões. Primeiramente, o contexto de criação desse tribunal da Índia e por que ele é importante como modelo, talvez, para inspirar o modelo brasileiro. Em uma segunda sessão, eu gostaria de explicar a jurisdição e a funcionalidade desse Tribunal Verde. E em uma terceira sessão, o âmbito de aplicação, algumas curiosidades a respeito desse tribunal. E, por fim, ideias e também implicações para o Brasil. Então, como esse modelo poderia ser interessante como inspiração, não como copiar e colar, porque isso não funciona, mas como poderia inspirar uma jurisdição especializada verde no Brasil. Então, essa institucionalização do Tribunal Verde, ele acontece por meio dessa lei do Tribunal Verde Nacional em 2010, justamente para dirigir ou ter uma jurisdição mais especializada para litígios ambientais. Então, casos que antes eram julgados pela Suprema Corte ou mesmo pelos tribunais superiores, eles geravam muito atraso. Por quê? Porque você tem um excesso de matérias que precisam ser dirimidas também, não só ambiental, pelos tribunais, que é mais ou menos o que acontece hoje com a nossa jurisdição brasileira. Então, se você analisa o TRF, a Justiça Federal ou mesmo a Justiça Estadual, ela contém matérias além da matéria ambiental, que muitas vezes vai gerar esse turbilhão de processos e que muitas vezes não vai conseguir conceder um julgamento conforme ao que é esperado de uma complexidade inerente dos casos ambientais. Então, aqui eu vou tentar explicar um pouco razões para existir uma jurisdição ambiental. Aqui eu vou tentar trabalhar algumas razões, eu menciono aqui umas 7, mas eu poderia até ampliar para outras, então, assim, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Então, primeiramente, a especialização técnica. Aqui, no modelo que se tem na Índia, a gente tem essa junção do conhecimento técnico, dos experts, dos peritos, conjuntamente com os juízes. Os experts fazem parte do júri, ok? Dos membros julgadores, o que é uma diferença significativa, até para poder compreender a complexidade do caso e poder também dirimir o caso no julgamento. Então, você ter uma especialização técnica compondo os julgadores, você consegue ter uma decisão muito mais informada, muito mais eficaz e também otimizada para a aplicação do direito ambiental para os casos que são de direito ambiental. Então, é um ponto bem interessante quando a gente tem uma jurisdição ambiental especializada. E no caso da Índia, que foram utilizados também outros precedentes de outras jurisdições, aqui eu menciono a Austrália e a Nova Zelândia, e o que é interessante é que a Índia é um país em desenvolvimento, então, assim, a jurisdição especializada, ela não necessariamente precisa estar em um país desenvolvido, como é o caso da Austrália e Nova Zelândia. No exato momento, a gente apenas tem esses 3 países com um tribunal verde.
sendo a Índia país em desenvolvimento e a Austrália e Nova Zelândia como países desenvolvidos. Então, assim, por isso que eu escolhi também a Índia, devido também ao meu conhecimento, né, de estar aqui já há 1 ano e meio e trabalhar com um juiz durante esse 1 ano e meio que trabalhou muito tempo no Tribunal Verde. Então, eu tive a experiência, né, de convivência com esse juiz e trocar bastante informação. E também trazer esse modelo de um ponto de vista de um país em desenvolvimento, tá? O que traria mais realidade para o nosso contexto do Brasil também. Então, assim, esses precedentes, ok, eles foram um movimento também de inspiração para a criação da jurisdição especializada aqui na Índia. Aqui eu mostro algumas fotos, tá? Vou mostrando algumas fotos do Tribunal Verde daqui também para vocês poderem também terem uma visualização da instituição em si. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é a resolução acelerada. Como eu disse na minha introdução, quando você tem uma jurisdição que é apenas para uma matéria, você tende a ter uma resolução mais acelerada. E por que é importante, né, na jurisdição ambiental você ter resoluções aceleradas? Porque o meio ambiente ou a ameaça ao meio ambiente, muitas vezes, ela é extremamente rápida. Então, a eficiência ela é um componente muito importante para que você proteja o meio ambiente, certo? Então, uma justiça que é capaz de ser eficiente para diminuir o tempo de conceder liminares ou conceder decisões para permitir intervenções ao meio ambiente em tempo hábil é maravilhoso e precisa ser explorado e precisa ser incentivado. Também, com relação a essa questão da pontualidade, é comprovado que esse valor das resoluções, né, elas têm um peso maior, elas têm devido à interpretação especializada daquela legislação especializada, o entendimento daquela legislação, ela vai, pelo método interpretativo, ela vai permitir com que o jurista, o operador do direito, possa compreender melhor aquela legislação e também elargir as discussões daquela legislação, porque ela está sendo discutida. Então, é um dos pontos que eu vou trazer aqui no quarto, que é a participação pública e o acesso. Quando você tem discussões pelo tribunal especializado, a gente também tem a capacidade, como cidadão e também como operador do direito, ter acesso a essas legislações de uma forma aplicada de uma forma especializada também e mais digerida por esses membros que compõem esse tribunal especializado. Então, aqui no caso da Índia, tá? Esses tribunais, eles permitem uma maior abrangência do polo ativo, ok? Então, a legitimidade ativa, ela é maior. Então, o indivíduo, por exemplo, ele pode ter uma ação no Tribunal Verde daqui, o que seria um pouco diferente do Brasil, porque seria pela ação civil pública, onde tem elencado alguns participantes específicos. Então, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as entidades federativas, as sociedades mistas, as sociedades de economia mista, empresas públicas e algumas sociedades não governamentais aí, que tem alguns critérios a serem observados. Então, a gente tem uma restrição no Brasil que não acontece tanto aqui. Então,
em termos de acesso, seria muito, e aí teria que ter uma adaptação, provavelmente, com relação a isso, uma legislação, um estatuto desse tribunal para dirimir um pouco melhor essa questão do acesso e da participação pública, modificado um pouco com relação à realidade do Brasil. Aqui não, aqui você tem essa, que nem eu coloco, né, uma confiança pública no sistema judiciário. Então, o acesso também é muito maior, sem muitos custos. Então, a questão dos indivíduos e também das comunidades marginalizadas, elas têm muito mais acesso a esse tipo de remédio judicial. A dissuasão e aplicação da lei. Então, como eu vinha falando, essa interpretação mais especializada e também a questão do monitoramento do que acontece ficaria muito mais em evidência. Você teria um controle muito maior dos fatos da realidade, que muitas vezes passa desapercebido por um judiciário que é superlotado. Então, numa jurisdição especializada, esse monitoramento ele é capaz de, enfim, criar esse sentimento também de dissuasão. Então, eu estou vendo que a lei está sendo aplicada e, por isso, eu vejo que há penalidades e há um garantimento, existe esse garantir do cumprimento das normas, e por isso eu vou me abster de violar essas normas. Então, existe esse fator da dissuasão, mas também esse monitoramento do que está acontecendo. Por quê? Principalmente em questão de direito ambiental, a gente não pode somente olhar para um ponto, aquele ponto do desastre ambiental. A gente precisa monitorar as consequências no futuro. Né, no futuro, que muitas vezes até a questão científica não é capaz de dar uma resposta. Então, por isso que essa questão do monitoramento eficaz ela é também essencial, como um ponto a ser observado, por exemplo, numa jurisdição especializada. E aqui isso acontece também. O tribunal pode impor algumas penalidades, né, não só penalidades, mas também numa questão preventiva ou até restaurativa, algumas diretivas, né, para quem está violando, e caso ainda aconteça na repetição da violação, pode novamente acionar a jurisdição ambiental. Obrigações internacionais. Também existe essa coordenação aqui de edificação, de institucionalização do direito ambiental, que a gente vê, por exemplo, tanto no Acordo de Paris, que eu menciono o princípio 17 também da Conferência de Estocolmo, para esse movimento de institucionalização do direito ambiental. E os tribunais ambientais entram nesse guarda-chuva, para justamente alinhar as políticas e ações nacionais com as obrigações internacionais, oferecendo justamente esse mecanismo de responsabilização por meio judicial. Também eu menciono aqui alguns exemplos, né, de tribunais especializados, que eu já havia mencionado da Austrália e da Nova Zelândia, que eles têm mostrado justamente essa eficácia na aplicação das normas ambientais e nessa resolução mais ágil das disputas também. Esse ponto é bastante importante, porque que é o enfrentamento, né, com a justiça ambiental e social, que muitas vezes passa desapercebido dos fatos, né? Muitas vezes a gente apenas olha o desastre ambiental e passa desapercebido as comunidades marginalizadas que dependem daquele lugar ou daquele meio ambiente para poder se sustentar ou ter o seu sustento. E uma justiça especializada poderia dar mais voz para essas comunidades que são necessariamente desproporcionalmente afetadas. Então, essa intersecção que eu menciono entre a justiça ambiental e social para proteger essas populações vulneráveis, elas
poderiam ganhar ainda mais notoriedade e mais voz, justamente ligando com o ponto 4 que eu coloquei, que é proporcionar mais acesso a uma jurisdição e a uma discussão ambiental que afeta essas comunidades marginalizadas. Aqui existe bastante movimentos sociais no sentido ambiental, que existe esse conflito, essa tensão entre o movimento, né, da industrialização desde a década aqui de 80 até hoje, eu poderia dizer, e essas comunidades mais rurais, ou até mesmo as comunidades que vivem dentro das reservas florestais. E a ONG, né, e também sociedades, né, representativas, elas proporcionam essa voz para essas comunidades que muitas vezes têm uma barreira até linguística, né? Porque aqui são mais de 100 dialetos, não é apenas o hindi, né? Ou o inglês aqui. Então a gente tem também uma questão peculiar aqui da Índia, que é a questão dos dialetos, que são bastante distintos, e numa questão de acesso à justiça pode ser uma barreira, que a gente no Brasil não teria, né? Tanto, por mais que, né, a gente tenha comunidades indígenas e dialetos e línguas indígenas das comunidades nativas, poderia também se pensar numa criação aí de como ter esse acesso também linguístico, porque ele é importante. Dar voz para essas comunidades é bastante importante, porque elas representam esse guardião, como se fossem guardiões do meio ambiente de uma forma geral, porque eles necessitam ou têm uma ligação religiosa, cultural, socioeconômica com aquele meio ambiente. Passando para a segunda sessão, aqui eu gostaria de falar um pouquinho do contexto da criação, como ela foi criada, ok? Então, começou, na verdade, em 2003, apesar de eu ter mostrado, né, que a lei de criação foi em 2010, então, 7 anos antes, houve esse movimento da Comissão de Direito aqui da Índia para uma proposta de estabelecimento de tribunais ambientais, justamente com essa proposta forte, com esse argumento forte de criação, ou da necessidade de criação de tribunais ambientais especializados. O que a gente percebe aqui, a origem dessa discussão não vem de um plano necessariamente governamental, ela vem de pessoas do direito, da área jurídica. Então, é bastante interessante a gente notar isso. Esse relatório, ele levou em consideração aqui algumas questões. Então, por exemplo, que eu cito aqui, as incertezas das conclusões científicas. Então, até mesmo a discussão dos relatórios produzidos pelos experts, né, pelos peritos, e essa necessidade também de formar pareceres especializados pela advocacia. Então, essa conjunção entre a ciência e o direito, né? E também a própria discussão dentro da ciência, que não é, muitas vezes, uma preto ou branco, né? 0 ou 1. Ela tem nuances, ela pode ser discutida, ela deve ser discutida. Então, dentro desse relatório, houve esse levantamento dessa necessidade. Também a questão, justamente, do conhecimento judicial apenas sobre os aspectos científicos e técnicos das questões ambientais. Então, como tratar essas questões ambientais não somente do ponto de vista de aplicação legal, né, da lei, mas levando esses aspectos, a compreensão desses aspectos científicos e técnicos. Também aqui eu gostaria de relevar a necessidade de manter esse equilíbrio do desenvolvimento sustentável, controle da regulação da poluição, causada especialmente pelas indústrias, porque aqui as indústrias são realmente muito fortes, né? A gente tem o caso, por exemplo, ali do trapézio do Taj Mahal,
que é né, o Taj Mahal, que é o mais conhecido, que houve um caso justamente devido à poluição do ar, né? Teve um cinturão ali das indústrias, existia um cinturão das indústrias muito próximo ao Taj Mahal, que acabou, devido à poluição dessas indústrias, mudando a cor do Taj Mahal. O mármore do Taj Mahal, na verdade, era para ser branco, ele está amarelado, está uma cor bem amarelada. Então, devido justamente a essa poluição, e não somente a poluição das indústrias em si, do ar, mas também do próprio rio Yamuna, né, que é o rio que passa atrás do Taj Mahal. Então, devido ao calor excessivo, né, que é aqui, e devido aos efluentes tóxicos que são colocados na água pelas indústrias, a gente tem também a evaporação desses dióxidos que também causam a destruição desse mármore. Então, teve um caso justamente pelo MC Mita, que é um ambientalista muito famoso aqui, que entrou com uma ação contra o governo para poder proteger essa estrutura cultural que é de todos, né, da humanidade, é protegido pela Unesco. Então, assim, tem um interesse público e interessante que foi pelo PIL, né, o Public Interest Litigation, que é a via de caminho, o remédio constitucional aqui, em que o indivíduo pode justamente acessar a jurisdição verde e procurar esse remédio de proteção. E, assim, só dando esse contexto, finalizando esse caso assim, de uma maneira bem resumida, o que foi resolvido? Um cinturão de proteção em volta do Taj Mahal. Então, assim, foi criado zonas em que a indústria não pode ser alocada. Então, houve uma dissuasão dessas indústrias para que elas procurassem um distanciamento ou melhor, um zoneamento, né, dessas indústrias e uma realocação dessas indústrias em outro perímetro. E isso, por enquanto, garante uma melhora na qualidade do ar, mas ainda há muito a se fazer em questão de filtramento, por exemplo, do ar. Mas isso mostra a importância dessas discussões, porque elas promovem esse movimento de mudança da realidade que é acessível aos olhos das pessoas comuns. Assim. E, como eu vinha dizendo, também promove justamente o desenvolvimento sustentável. Também mencionei, sim, o fechamento, né, de indústrias poluidoras, esse equilíbrio que está aí dentro do conceito de desenvolvimento sustentável entre uma atividade econômica que proporcione o desenvolvimento, mas de uma maneira, né, não tão invasiva com relação ao meio ambiente. E também essa necessidade de desenvolver uma jurisprudência nesse ramo do direito. Isso é bem interessante. Uma jurisprudência dentro do ramo do direito ambiental, em que a gente consiga entender melhor essa aplicação do direito ambiental, que muitas vezes, eu acho que no Brasil, se torna quase um enigma. A gente vê, por exemplo, em alguns currículos, né, da graduação como eletiva no 5º ano. Então, assim, será que a gente está colocando o direito ambiental em qual patamar, né? É um questionamento aí crítico, porque ano passado, na minha experiência, dando só uma historinha, eu tive a oportunidade de conversar, né, com pessoas, né, do Brasil e de outros lugares, e quando você fala dessa importância, ou pelo menos dessa sua preocupação com relação ao meio ambiente, você é motivo de chacota. Talvez essa falta até de consciência, tá? Com relação a essas discussões que são extremamente importantes, ou que passa na mídia de uma forma
extremamente explosiva que depois ninguém mais sabe o que aconteceu. Por exemplo, Brumadinho, né? Então, assim, a gente precisa começar a discutir mais. E eu acho que justamente essa ideia de um tribunal especializado poderia engajar ainda mais discussões que não se perderiam elas no tempo, elas permaneceriam e criariam ainda mais importância, uma jurisprudência que consolidaria o direito ambiental no Brasil. Porém, aqui eu coloco essas duas experiências de fracasso, ok? Por que de fracasso? Porque não foi da noite para o dia que foi criado esse Tribunal Nacional Verde aqui. Houve esse experimento em 1995 e, em 1997. Justamente dessas duas instituições que foram o primeiro ensaio à luz justamente da Conferência de Estocolmo e da Declaração do Rio de 1992 para tentar dar cumprimento desses compromissos que foram assumidos internacionalmente. Então, o que a gente analisa aqui dentro dessa realidade da Índia é o seguinte: a gente tem uma sabedoria muito grande de proteção ambiental pelas religiões, tá? Principalmente hinduístas aqui, bem antigas, milenares, e após um período de colonização, uma mudança de mentalidade com relação ao meio ambiente, em que essas sabedorias, de alguma forma, foram esquecidas, não vou falar que se perderam, porque existe, ela ainda está lá, mas que foram esquecidas de alguma forma. Então, por exemplo, a prática da caça de animais, por exemplo, de elefantes, né, por causa da parte do ivory, do marfim, certo? Foi depois proibido pela lei de proteção ambiental aos animais selvagens aqui. Mas demorou, teve um período de descolonização, né, da próprio pensamento de violência ambiental para um movimento de proteção ambiental que foi vindo de uma consciência internacional. E aí essa consciência internacional muito enviesada, e a gente sabe por um norte aí global, né? E agora esse movimento de retomada dessas sabedorias milenares e de crítica justamente a esses saberes que foram importados muitas vezes pelas convenções ou pelos tratados internacionais. É interessante ver esse movimento de identificação e de redescoberta e de reidentificação aqui dentro. O Brasil é algo diferente. A gente percebe, por exemplo, uma lei recente, né, em 2024, pelas minhas pesquisas, sobre poluição do ar. Aqui a gente tem uma lei de proteção do ar de 1900, da década de 80, se eu não me engano, de 82. Então, o problema aqui não era a lei ou o fato legislativo, era a implementação dessa lei. Então, por isso que vem justamente essas duas instituições que eu menciono, o Tribunal Nacional do Meio Ambiente de 1995 e essa Autoridade Nacional de Apelação do Meio Ambiente de 1997. O que deu errado? Ela nunca foi regulamentada, então houve um desinteresse da regulamentação, e o excesso de burocracia, que é algo muito, uma técnica, né, muito utilizada para poder não fazer alguma coisa. Então, o excesso de burocracia aqui, por exemplo, a não indicação do presidente ou a não nomeação com os valores de um salário, por exemplo, a falta de um procedimento dentro do estatuto, justamente, foram impeditivos para a criação efetiva e a implementação desses duas entidades, duas instituições. Porém, elas não são menos importantes.
Eu acredito que é o germe, justamente, que a gente tem que entender, que gerou essa discussão do relatório que eu mencionei anteriormente, em 2003. É importante, são passos importantes. O fracasso também é importante para que a gente consiga chegar em um tribunal verde que a gente tem aqui em 2010 hoje. Ops. Uma exposição de motivos e justificativas, aqui, justamente como eu vinha falando, então, a questão da expansão industrial, a infraestrutura de transportes, então, toda essa urbanização desenfreada e não planificada promoveu bastante litígios ambientais, justamente por promover um risco à saúde, né, do ser humano, mas também do meio ambiente de forma geral. Então, aqui dentro do projeto, né, de lei do Tribunal Verde daqui de 2009, ele propõe aqui algumas disposições. O que eu quero deixar em evidência é a composição, tá? Como é composta essa corte? Então, primeiro é um juiz, o presidente dessa corte, né, é um juiz da Suprema Corte daqui, ou pode ser um ministro de Justiça, né, de um tribunal superior. E os juízes, membros, fazem parte do Tribunal de Justiça, tá? Porém, da parte não jurídica ou da parte dos peritos, que são juízes também, eles têm que ser especialistas em ciências físicas, aqui o ponto 4, tá? Ciências físicas, ciências da vida ou engenharia, ou que tem experiência administrativa no trato de questões ambientais. E provavelmente no outro slide eu vou mostrar outras qualificações que esse perito precisa ter. Mas o que eu quero relevar são essa interdisciplinaridade que é necessária para você julgar uma questão ambiental, não é apenas essa aplicação seca e dura do direito, tá? E também um outro ponto, né, de característica desse tribunal é que ele vai ter essa jurisdição apenas civil. Então, que envolva aqui, o ponto 5, uma questão substancial relacionada ao meio ambiente. Eu vou discutir um pouco, tá, no final, essa questão substancial relacionada ao meio ambiente, porque ela é bem abrangente. E então ele não vai lidar com questões criminais, por exemplo, o que gera um pouco de tensão, tá? Por quê? Porque a gente tem casos, por exemplo, um caso em específico aqui bastante emblemático de um ministro, tá? Isso foi na década de 90, de um ministro de florestas, tá? E de proteção das florestas aqui, que houve um envolvimento na ampliação de hotéis. E ele usou o próprio cargo público para promover esse interesse privado. Então aí a gente poderia ter, né, tem, na verdade, um crime, né, dentro da esfera pública de utilizar o cargo para fins privados, junto com uma questão ambiental, porque a construção dos hotéis eram na beira do rio, então houve uma degradação ambiental muito grande por jogar os restos de construção diretamente no rio, o não tratamento dos efluentes desses hotéis que eram jogados diretamente no rio e essa falta de coordenação dessas construções que estavam acontecendo na beira do rio, que também promove uma degradação ambiental. Então, há muitas vezes, devido à complexidade, uma questão civil e provavelmente também, algumas vezes, questões criminais. Aqui, na jurisdição do Tribunal Verde, eles apenas lidam com questões civis. Nesse caso que eu mencionei, eles lidaram com o caso, tá? Geralmente, quando tem essa confusão civil e criminal, eles precisam enviar para um tribunal superior, de uma jurisdição mais abrangente. Porém, nesse caso em específico, eles decidiram que a questão substancial ambiental era muito maior do que a questão criminal. Então, eles focaram nesse objeto do caso. Algumas características são importantes, tá?
com relação a esse tribunal. Como eu disse, ele veio, né, com uma substituição dessas autoridades que falharam, que nem chegaram a existir, e ele passou a funcionar a partir de maio de 2011, então demorou ainda aí quase um ano da promulgação da lei, ok, em 2010, para ele poder funcionar. Ele tem uma sede principal, que é em Nova Delhi, e outras sedes regionais em Calcutta, Chennai e Pune. Essas sedes regionais, elas são bem estratégicas, porque são áreas de extrema poluição, onde você tem uma maior rede também de indústrias, tá? Então, eles foram estratégicos com relação à alocação dessas sedes regionais. Também essa utilização de audiência, nas audiências da videoconferência, também é um fator interessante a ser notado, a possibilidade, né, efetivação e otimização das audiências por videoconferência também é possível. E, como eu vinha dizendo, essas sedes também são compostas por membros judiciais e técnicos, não é apenas um júri composto, uma banca composta por juristas. Aqui eu relevo aqui também mais um ponto, né, no último parágrafo, com relação a esses peritos, tá, os membros peritos. Eles devem possuir, no mínimo, um mestrado e 15 anos de experiência profissional. Então, não é qualquer pessoa que vai ocupar um cargo de juiz técnico dentro dessa jurisdição especializada. E também essas áreas de especialização dos peritos devem incluir controle de poluição, gestão de substâncias perigosas, avaliação de impacto ambiental, mudanças climáticas, diversidade biológica e conservação florestal. Bastante específico, precisa ser bastante específico para justamente atingir esse estado de compreensão da complexidade do caso que é inerente ao direito ambiental. Outras características aqui, com relação à competência, né, do Tribunal Verde. Então, todas as solicitações que envolvam essa questão substancial relacionada ao meio ambiente, que eu vou explicar em alguns slides à frente. E também ele pode emitir essa compensação, restituição, a questão de uma prevenção também, né? Aqui eu não mencionei, mas ele também julga casos relacionados aos estudos de impacto ambiental. Existe uma lei de notificação de estudos de impacto ambiental específica, tá? Contrário ao que acontece no Brasil, que existe uma lei, né, da Política Nacional do Meio Ambiente e o estudo de impacto ambiental é dentro de uma lei. Aqui é separado, então tem toda uma regulação separada para esse instituto jurídico, e que é de 2006, a última atualização. E o tribunal ele tem essa competência para poder julgar o procedimento desses estudos de impacto ambiental. Se a autoridade reguladora ou um membro do governo emitiu uma determinada licenciamento para aquela atividade, isso também pode ser posto diante dessa jurisdição para ser julgada com relação à licitude desse procedimento que foi adotado para aquela atividade econômica específica. Ele também tem capacidade de apelação dentro do próprio tribunal, então, comparativamente, ele teria aí um status de primeira e segunda jurisdição dentro dele mesmo, e para apelar seria a Suprema Corte. Então, aqui eu cito, tá, algumas leis, ok? Aqui eu não mencionei a lei do estudo de impacto ambiental, mas ela também está incluída. Então, como eu vinha falando, esse tribunal possui uma jurisdição originária, recursal e exclusiva, tá bom? Justamente para aplicar essas 7 legislações que eu menciono aqui. E interessante notar que nem
Eu já havia mencionado a Lei do Ar aqui, de 81, então, para deixar registrada, é de 81. Sendo que a do Brasil é bem recente, de 2024. Então, a gente percebe também uma evolução da própria legislação brasileira ainda, para regular alguns problemas bem sérios ambientais. E também, por que não, uma possibilidade de começar, justamente, como eu disse na introdução, a pensar nessa jurisdição mais especializada. Um outro ponto, essas apelações e requerimentos, eles devem ser resolvidos até 6 meses. Então, a gente percebe essa rapidez, né, com relação, a partir da data do seu protocolo, essa rapidez justamente de proporcionar uma justiça rápida e eficiente, à luz justamente do princípio da precaução e da prevenção também. Alguns aspectos, tá, da funcionalidade aqui eu já vinha mencionando, tá bom? Então, né, tem no estatuto do próprio Tribunal Verde, a gente consegue enxergar em algumas sessões da onde se eles justificam, por exemplo, e eu vou discutir isso daqui a pouco, os poderes Suamoto, que são os poderes que são investidos pela própria tribunal para expandir o escopo de aplicação da norma. Essa seção 15, 16, 17, 20, que eu não menciono a 20 aqui, mas ela é importante, é utilizada para justificar essa expansão, tá bom, dos poderes de jurisdição e também de competência do Tribunal Verde para alguns casos que foram bastante emblemáticos. Então, aqui eu só queria mencionar que é uma parte mais procedimental, tá, do tribunal, e que ele tem essa capacidade de proporcionar compensação, reparação, também de interdição completa da atividade econômica, suspensão da atividade econômica e também fechamento da atividade econômica. Então, ele tem bastante poder administrativo, eu poderia até dizer administrativo, judicial administrativo, para poder monitorar e também aplicar a norma de uma forma eficiente. Poderes Suamoto, que eu mencionei no slide anterior, é um assunto bem controverso, porque no estatuto não há não é claro, tá, que o tribunal tenha esse poder de revisão ou de expansão de processos, tá, de ofício. Então, existe esses debates aqui, tá bom? Principalmente devido a alguns casos em que até o Ministério das Florestas e das Mudanças Climáticas tem como tensão com relação ao Tribunal Verde daqui e também da própria Suprema Corte, muitas vezes, que embate com esse aspecto, tá, dos poderes. Porém, o Tribunal Verde vai se utilizar dessa doutrina, tá, principalmente devido à seção 20, tá, do seu estatuto, que prevê a aplicação necessária de 3 princípios ambientais, que é o desenvolvimento sustentável, poluidor-pagador e o princípio da precaução. Então, baseado nesse tripé e também a questão substancial que eu mencionei de direito ambiental, eles expandem o escopo para poder aplicar a lei de uma forma a proteger o meio ambiente. É a forma que eles interpretam os poderes Suamoto para expandir o seu escopo. Isso aqui eu já mencionei, isso. Então, existe nas próprias decisões do Tribunal Verde essa conferência de poder a si próprio, de revisão judicial e até mesmo
de litígios que originalmente não poderiam ser necessariamente julgados pelo tribunal, mas foram julgados, porque eles entram justamente nessas questões substanciais relacionadas ao meio ambiente. Então, essas questões substanciais relacionadas ao meio ambiente é meio que uma carta branca, tá? Para que esse tribunal possa, de uma forma flexível, expandir a sua jurisdição, que é bem interessante, porque provavelmente o legislador, quando foi edificar esse estatuto, não queria dar tanto poder a esse tribunal especializado, porque existem os interesses, principalmente das indústrias, de permanecer um certo tipo de contenção desse poder judiciário. Mas o próprio tribunal, nesses 15 anos de existência, conseguiu identificar uma interpretação aí dentro do seu próprio estatuto para poder expandir, que é bem interessante. E também com base aqui que eu menciono no artigo 21 aqui da Constituição, que é um artigo que se refere ao direito à vida. Então, a Suprema Corte, em um dos casos, expandiu esse direito à vida para incluir o direito ao meio ambiente sem poluição, um meio ambiente capaz de agregar a vida em si. Então, à luz desse artigo e dessas seções que eu mencionei, esses poderes suo motu teriam um embasamento jurídico interpretativo. O que é essa questão fundamental de direito ambiental ou questão substancial que eu venho relatando, tá? Eu menciono aqui que é uma violação direta a uma obrigação ambiental legal específica por uma pessoa e a comunidade geral, e não apenas um indivíduo ou grupo específico, é afetada ou provavelmente será afetada pelas consequências ambientais. Isso é bem interessante. Essa probabilidade não precisa ter já um dano, né? O dano ambiental ele não precisa estar lá, mas a probabilidade ela já fornece ao indivíduo ou ao grupo específico a legitimidade, o interesse jurídico para poder acionar o Tribunal Verde. A gravidade do dano ao meio ambiente ou a propriedade é substancial, ou o dano à saúde pública é amplamente mensurável. O dano à saúde pública é bem interessante porque é nítido como aqui a legislação ela é bem clara com relação a essa interligação entre direito ao meio ambiente e direito à saúde e direito à vida. Então, direitos humanos, direito ambiental e direito à saúde. Então, esse tripé ele está bem interligado nos fundamentos desse tribunal e na aplicação do direito ambiental por esse tribunal. A gente tem, né, um caso justamente com relação à proibição de fumar em lugares públicos, que foi tido como legal, essa proibição como legal pela Suprema Corte. E a relação que a Suprema Corte faz nesse caso, por exemplo, é justamente essa. Se você tem uma diminuição de poluição do ar, você tem uma diminuição de necessidade de acesso à saúde pública, porque você tem uma diminuição de problemas relacionados à sua saúde. Então, essa relação de um meio ambiente que seja saudável, impactando na saúde pública, ela é bem clara aqui. Justamente por esse caso que eu comentei, mas existem outros casos, por exemplo, até de poluição sonora. Houve até uma criação, após um caso, da legislação específica de poluição sonora. Então, só para colocar, né, na minha explicação que essa ligação do tripé que eu mencionei, de direito ambiental, direito à saúde e direitos humanos, ela é bem forte. Ela lida, a leitura ela é conjunta. E, por fim, essas consequências ambientais dizem respeito a uma atividade específica ou a uma fonte pontual de poluição. Nesse último ponto, é bem abrangente,
Uma fonte pontual de poluição, ela pode abranger qualquer atividade humana, na verdade. Qualquer atividade econômica ou comercial, ela produz algum tipo de poluição. Então, existe essas aberturas, né, dentro do estatuto que promove justamente essa flexibilização que eu venho falando pelos poderes suamoto do tribunal. Agora, para finalizar minha apresentação, algumas ideias e implicações para o Brasil. Eu tentei, durante também a minha exposição aqui, fazer essas conexões de como seria dentro de uma realidade do Brasil e como também é diferente, né, as duas realidades, mas ela pode nos ensinar algumas coisas, tá? Primeiramente, que os tribunais especializados, eles promovem justamente essa agilidade na justiça ambiental. Ela assegura justamente que questões urgentes tenham resoluções eficazes e rápidas. Eficazes, talvez a curto tempo, mas também promovem essa monitoração que pode acontecer não só em curto, mas também em outros períodos de tempo, tá? Então, isso diminuiria justamente também a sobrecarga sobre os tribunais tradicionais, decisões muito mais fundamentadas cientificamente, aplicações dos tratados e das convenções ambientais de uma forma mais embasada. E também essa publicidade que eu venho também falando, né? De dar voz a comunidades mais marginalizadas, acesso à justiça, enfim. Potenciais. Então, o Brasil precisaria justamente, tentando responder a pergunta do início da minha exposição, ele pode adotar justamente um arcabouço, né, estruturado e aprender com experiências de outros países, dentro de uma leitura da realidade do Brasil. A gente tem a capacidade de promover uma leitura dos casos ambientais em conjunção com a ciência. A gente tem excelentes engenheiros, excelentes ambientalistas, excelentes profissionais de outras áreas que com certeza poderiam contribuir e muito para uma conversa, uma discussão jurídica muito mais eficaz do ponto de vista de solução. Não é apenas uma solução jurídica, mas uma solução para um fato da realidade e um problema da realidade. Alguns benefícios, então, como eu vim falando, uma resolução mais rápida, esse fortalecimento da confiança pública nesses casos judiciais que muitas vezes se perdem no tempo. A criação, que nem eu falei, de uma jurisprudência especializada, a promoção de políticas públicas também mais especializadas. Então, a jurisprudência especializada, ela promove também estudos mais especializados que repercutem no pensamento daquele governante ou daquele que promove a política pública naquele aspecto ou naquela questão jurídica ambiental. Então, é importante essa conversa entre os diferentes setores e poderes, tanto do executivo, do judiciário e do legislativo. Algumas recomendações. Então, o Brasil precisaria justamente considerar essas políticas, para facilitar uma litigância de interesse público e ampliar o acesso para comunidades marginalizadas. Nós sabemos que existe um problema muito grande no Brasil de acesso à justiça. E acesso à justiça por essas comunidades que são as mais afetadas. Então, essa implementação que eu cito aqui, por exemplo, de programas de capacitação para juízes ambientais, talvez uma criação também de acesso para juízes que não sejam apenas da parte jurídica, mas também de outras áreas
de ciências poderia ser algo bem benéfico para a resolução dos casos. Então, de uma maneira geral, o que eu tentei demonstrar aqui nessa apresentação é uma viabilidade, ou pelo menos criar uma noção de uma necessidade de maior discussão pelo judiciário, de um judiciário mais especializado para que possa haver uma expansão em outras áreas, dentro da sociedade civil e também dentro das políticas públicas, que é onde acontece também as mudanças para uma proteção ambiental mais efetiva, mais eficaz e também mais otimizada. Então, eu agradeço a atenção de vocês e aguardo também as perguntas. Obrigado. Obrigada, professor Alex, pela excelente exposição, muitíssimo interessante, todos os aspectos mencionados. Eu fiz diversas anotações, obviamente que não teremos tempo para falar de todas elas, mas eu fui pensando e lembrando de algumas questões que no Brasil nós temos algumas iniciativas muito tímidas, né? Então, por exemplo, nós temos lá no Supremo Tribunal Federal o que eles chamam de pauta verde, mas não chega a ser a construção de uma jurisprudência sólida, né, sobre meio ambiente, e alguns tribunais estaduais, que têm algumas, não são varas especializadas, mas algumas varas que eles se destinam à análise das questões ambientais, mas não é com essa abrangência de um tribunal especificamente constituído para essa finalidade, né? Como você bem explicou e nos expôs essa realidade aí da Índia. Eu me senti contemplada pela sua fala também. Eu sou professora de Direito Ambiental na Faculdade de Direito da Federal de Uberlândia, e a minha disciplina ainda é optativa. Eu me senti contemplada, são os alunos do último semestre que se matriculam, porque eles precisam cumprir as optativas. E na virada do do projeto pedagógico, perdão, minha disciplina vai se tornar obrigatória. Então, lá eu costumo dizer que pertenço ao baixo clero ainda, eu vou subir de posto em breve. Minhas aulas começam vazias e terminam cheias. E eu já tive alunos de outros cursos da UF que se inscreveram para assistirem às minhas aulas de direito ambiental. Uma das maiores dificuldades que eu encontrei foi de atualizar o plano de ensino da disciplina, porque era um plano de ensino que foi feito e serviu para sua finalidade na época em que ele foi construído. Todo mérito ao professor, aos professores que fizeram, com todo respeito, mas hoje nós temos uma outra realidade, e aí a dificuldade também foi de adaptar a disciplina à nova realidade. E aí tive a ideia de inserir uma parte, algumas aulas sobre o direito internacional dentro do direito ambiental, e foi muito gratificante, o retorno foi muito bom, e os alunos participaram muito no final. Então, é sempre isso mostra que o tema merece uma consideração, né, mais adequada das universidades, dos projetos pedagógicos, e essa virada, né, de mentalidade é algo muito importante, ela precisa acontecer em algum momento, né? Enfim. Só, se você me permitir, é justamente a virada, por exemplo, né, que eu mencionei aqui, aconteceu pelos juristas. Então, talvez nós, como juristas, justamente precisamos dar mais voz justamente a essas questões que muitas vezes passam desapercebidas ou elas são acessórias, né? Viram artigos de botequim, como ela é uma optativa, ou ela não merece a devida.
importância. E quando você começa a estudar de verdade, você vê que a base, na verdade, todo o resto, sem o meio ambiente, você não tem o resto dos outros direitos. O direito ambiental, ele atinge todos os outros âmbitos dos direitos, de uma forma específica, direta ou lateral, mas ela atinge. Então, a gente poder entrar de alguma forma, né, na consciência e discutir cada vez mais e proporcionar ideias que sejam justamente interessantes do ponto de vista institucional, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista institucional, é um caminho que nós, como educadores, ou como pesquisadores, ou como juristas, ou como cidadãos que somos, precisamos ter e precisamos adotar como brasileiros, porque faz parte da nossa jurisdição também. É um exercício da nossa cidadania, não é apenas no voto, mas também na proteção do nosso próprio meio ambiente. Então, só para dar esse comentário que sim, eu acho que essa mudança de mentalidade deve acontecer até mesmo dentro dos próprios professores ou dentro das próprias instituições também. Concordo plenamente, excelente intervenção e muito oportuna. Me senti bastante contemplada pela sua fala também, a respeito da chacota, né? Passo muito por isso, defender algumas ideias, né? O professor Alex conhece a minha pesquisa sobre o ecocídio, nós temos, né, discutido e trabalhado juntos em relação a essa temática. Algumas vezes eu me apresentei em eventos presenciais, de forma presencial, e pessoas iam para assistir a minha fala para me desqualificar. Então, é algo que nós enfrentamos aqui, e desqualificar a perspectiva da minha fala. Minha pesquisa do ecocídio também foi desacreditada em vários momentos, por várias pessoas, então eu acredito que isso é sintomático, né? Um sintoma que nós enfrentamos, não tomo isso como pessoal, mas eu tomo isso como a constatação de um fato de que é sintomático, né? A importância que nós damos, diminuta importância que damos às questões ambientais. E nós já sabemos, está nos livros, nas declarações, né, nos pactos, que o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sadio, saudável, é pressuposto para o exercício de direitos fundamentais, inclusive, como o professor bem mencionou, da vida, né? Claro, pode falar. Não, é que me veio esse pensamento justamente que você colocou de não é a questão do conhecimento em si, é a questão da consciência a respeito desse conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas têm o conhecimento, mas elas não sabem o que fazer com esse conhecimento. E acontece, eu acho, muito com o direito ambiental isso. Muitas vezes há ignorância, sim, por exemplo, com relação a gerenciamento do lixo, que é e vai ser um dos grandes também problemas que a gente vai enfrentar. Muitas vezes as pessoas pensam na energia renovável nos painéis solares. Ah, é maravilhoso, energia renovável, mas elas não pensam, por exemplo, no lixo, que é extremamente difícil o ciclo de vida, né, do painel solar, ele é bem complicado de manejar, de dar o fim que ele precisa ter, porque existem vários componentes que demoram muitos anos para se decompor, e é difícil até de decompor esses componentes e separar, né, justamente. Então, muitas vezes as pessoas olham metade da perspectiva e não pensam justamente na cadeia de consequências que existe dentro do direito ambiental de uma maneira Sim. geral, porque elas precisam dessa consciência também, não é apenas do conhecimento em si. E é bem interessante porque aqui eu ensino direito ambiental, eu vejo, estou terminando o semestre, eu vejo o início
e como eles são hoje. São outras pessoas no sentido de não apenas conhecimento, mas de consciência. E é isso que precisamos, não só com juristas, é com todo mundo, de uma maneira geral. Então, os juristas, principalmente porque eles têm uma ação, eles têm a capacidade de agir dentro do ambiente judiciário. Mas é um médico, o diretor, por exemplo, de um hospital, lidando com o lixo perigoso e, enfim, extremamente tóxico de uma unidade hospitalar. Ele precisa entender sobre gerenciamento do lixo. Ele precisa entender sobre questões ambientais. Sim. Então, não é apenas o ambientalista, o verdinho, que precisa entender e precisa contribuir para o meio ambiente. É uma função de todos nós. E é isso que talvez a jurisdição verde especializada possa movimentar dentro do Poder Judiciário e também abrangir mais essas discussões e ampliar essas discussões para uma população que muitas vezes é distante dessas discussões, tornar mais popular, tornar mais popularizado, demonstrar que existe regras e que elas são passíveis de implementação e que as punições existem e que você vê funcionar, você vê mudança. Recentemente, com a COP em Belém, a gente vê algo assim inexplicável do ponto de vista ambiental. A gente vê a falta da aplicação do direito ambiental. Então, essa demonstração da realidade com as legislações, elas precisam de mais substância pelas instituições. Eu acho que as instituições, elas fazem um papel fundamental de ligação entre a lei, política e conscientização, não apenas de uma população especializada, mas de uma população de uma forma geral, porque ela amplia o debate. E ampliando o debate, a gente proporciona maior conscientização. Exatamente. Na minha última aula, né, da disciplina, nós temos um calendário ainda um pouco desajustado, eu comentava isso nos bastidores com o professor. Na minha última aula expositiva, antes da prova, eu avisei os alunos, né? Na próxima aula é a nossa última aula expositiva, vou falar sobre o meu artigo do ecocídio. E a classe lotou, e no final da minha exposição, no final da aula, eu fiquei impressionada com a reação dos alunos, e ali nós podemos perceber como nós mudamos, somos fatores de modificação na vida das pessoas. Então, vários alunos levantaram e vieram conversar comigo, me abraçar, me agradecer. Nunca esperei ouvir falar de direito internacional do meio ambiente na faculdade. Muito obrigada, professora, adorei. Então, é muito bom, né, ver que isso dá resultado e nós somos agentes transformadores também, não só estamos ali para passar conhecimento, mas também para provocar uma transformação positiva, né, na forma como as pessoas enxergam o meio ambiente. Eu tenho aqui diversas... Existe aqui uma pergunta, eu acho que é do professor Thiago. É a primeira vez que eu estou lidando com essa plataforma, então é por isso agora que eu estou vendo aqui as perguntas. Tratando-se de justiça social e ambiental, como você enxerga a aplicação e a garantia para uma justiça intergeracional, que apronta para um ethos comunitário? Isso, aí continua um pouquinho. Unidade entendida como de interesse, padrões e valores. Bem complicada essa pergunta, porque até o sentido de comunidade homogênea a gente não tem, nem aqui, nem no Brasil, em nenhum lugar. Então, definir comunidade, um padrão de valores é bem complicado, porque a gente, por exemplo, não pode afirmar que, por exemplo, a comunidade de indígena ou nativa vai ter os mesmos valores de uma outra comunidade que é afetada por uma indústria numa área urbana. São valores diferentes, são interesses também diferentes. Porém, elas são afetadas ambientalmente, então aí a gente tem um ponto em comum
com relação à promoção de uma justiça social ambiental, elas são afetadas de uma maneira comum e talvez até homogênea muitas vezes. Porém, eu vejo que os valores aí, e aí a gente tem que tomar um cuidado, a gente precisa distinguir até esse sentido de comunidade, eu entendi o ponto que você colocou, em diferentes pontos, porque não é homogêneo, não é homogêneo. O sentido de proteção, de salvaguarda de uma comunidade nativa indígena é completamente diferente de outras comunidades. Eu acho que varia até entre as comunidades indígenas. Posso estar enganado, mas eu acredito que sim. E aí, essa ampliação, talvez, da legitimidade ativa que eu mencionei com relação à ação civil pública, ela precisa ser discutida, porque é tão restrito, precisa ser tão restrito, porque, por exemplo, comunidades indígenas, tá? Eles não podem ter um acesso mais direto, porque eles são, como eu vinha dizendo, os mais afetados, ou desproporcionalmente mais afetados. Então, talvez essa discussão até do polo ativo para poder atingir essa jurisdição poderia ser discutida, poderia não, eu acho que deveria ser discutida para ampliar esse acesso, porque é muito restrito. E aí a gente tem interesses também, são partes do governo. E aí me vem uma discussão, por exemplo, da questão da personificação dos objetos naturais. Porque, por exemplo, aqui tem a questão do Public Trust Doctrine, que é a questão, né, da doutrina aí, em que o governo teria essa responsabilidade primária de proteção ambiental, ou dos recursos também naturais. Por que isso é problemático? Porque tem vários casos em que ele não é um promotor da preservação ambiental, ele é justamente o promotor da violação das leis ambientais. E aí entra muitas vezes em conflito, né, entre o interesse governamental ou público e o interesse privado. Com a personificação, isso muda um pouco a cara. A gente tem um exemplo da Nova Zelândia, que me vem à mente, entre a comunidade Maori e a personificação do rio, que eu não vou lembrar o nome, mas houve esse reconhecimento. E aí a proteção, na verdade, é de dois conjuntos. É da comunidade Maori, indígena, nativa, junto com o governo. Isso é interessante. Isso promove o quê? Democracia, democratização da responsabilidade de proteção. E aí isso evita um pouco, ou pelo menos tenta barrar esses conflitos de interesse que existem. E eles são, muitas vezes, bem explícitos, né? Então, essas outras formas, esses outros mecanismos que a gente encontra em direito comparado, eles são bem interessantes para poder a gente também abrir um pouco os nossos olhos e ter um pouco mais de percepção jurídica de outros institutos que existem, que a gente poderia e a gente deveria discutir mais na nossa legislação. Por que não? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, professor Thiago. Depois, se você tiver mais alguma dúvida, você pode escrever e eu posso tentar responder. Letícia, professor, a senhora acredita que o sistema jurídico ambiental brasileiro falha não por falta de instituições, mas por falta de vontade política? O Tribunal Verde seria mais uma peça simbólica no sistema ineficaz. São duas coisas. Por a falta da instituição do Tribunal Verde, eu acho que nem eu venho comentando e eu vou argumentar a favor dessa criação, porque ela promove justamente essa unificação, essa uniformização de uma jurisprudência especializada. Isso, deixa a pergunta... eu já esqueci. Vou colocar. Deixa a pergunta que aí eu vou lembrando. Pronto. Isso. E existe, sim, com certeza, o conflito de interesse político, porque sabemos que existem bancas ruralistas que muito provavelmente são contra a criação de um tribunal dessa magnitude. Porém,
eu não deixaria, eu não deixaria essa conversa restrita apenas a isso como um desestimulador, porque aqui também houve muita desestimulação por causa das indústrias. Não era a bancada ruralista aqui, era a bancada industrialista, tá? Tinha e tem o mesmo poder político, econômico, social que a gente consegue enxergar no Brasil de uma bancada ruralista, tá? Houve criação, porém, que nem eu falei, houve uma história, aí houve uma tentativa, foi frustrada, e aí houve um movimento dos juristas, de uma forma geral, para ter essa discussão, para criar essa discussão e esse interesse numa construção de um tribunal verde. O Tribunal Verde, ele não, eu acredito realmente, não seria uma peça simbólica de forma alguma. Ele seria uma forma de justamente implementação daquilo que a gente não consegue ver dentro de um judiciário hoje superlotado de outros temas, porque ele vai diluir. Ele dilui, ele perde a importância. Você não consegue enxergar o que tá acontecendo. Não há um monitoramento como haveria num tribunal especializado, que é o que acontece aqui, por exemplo. Então eu sei o começo, o que está acontecendo e o final da história. Não é, por exemplo, que nem eu citei o caso de Brumadinho, que muitas vezes a gente nem sabe o que realmente aconteceu no final da história, entende? Esse acesso ao começo, meio e fim, ele é importante. E ele é importante para a nossa discussão de importância a respeito do direito ambiental. Ele promove isso que eu falo, de popularização da discussão, uma democratização da discussão de direito ambiental. E ela é super sadia, necessária, e ela amplia uma forma também de ampliação da consciência ambiental. Não a única, mas uma forma bem eficaz. Perfeito, muito obrigada. Eu teria uma última reflexão, mas o professor já respondeu, né, na exposição sobre a competência, né, do Tribunal Verde, daí é de tratar as questões civis, né? A minha pergunta seria se ele seria poderia ser uma forma de concretização da jurisdição universal dos estados para punir o crime de ecocídio, mas, como você bem mencionou, ele vai trabalhar, com exceção daquela situação específica, a jurisdição civil, né? Então, não seria... Exatamente. Talvez, esse é o ponto, talvez numa versão melhorada desse modelo, talvez possa incluir, por que não? É esse o ponto. Eu não acredito em transplante de instituições, porque, de novo, existe uma realidade própria do país. Sim. Mas eu vejo uma potencial emanente para ter um tipo de jurisdição dessa forma no Brasil. Recentemente foi incluído no currículo comum o fato do estudo dos oceanos. É o primeiro país do mundo a incluir o estudo dos oceanos no currículo comum, porque o Brasil também não pode sair na frente nesse sentido de proteção ambiental. Será o será o diferencial no futuro próximo e no futuro também longínquo, essa proteção dos recursos naturais. Porque com as mudanças climáticas a gente não sabe muito bem até a regulação de recursos como a água, né, que a gente tende a aplicar apenas a soberania, mas a soberania ela não é respeitada pela água. A água ela evapora e ela vai de novo se tornar líquido em outro lugar. Então, é interessante a gente começar a refletir mais sobre essas questões que são ligadas ao meio ambiente de uma forma mais ampla, não só tentando aplicar nas caixinhas que a gente criou ou que o direito criou, para que se ajeite do jeito que ou da maneira que a gente quer. O meio ambiente ele é mais amplo do que a nossa vontade. E
enfim, a jurisdição especializada ambiental ajudaria muito em discussões que incluam a ciência. A gente, como meio jurídico, precisa incluir mais a ciência nas discussões, tornar mais acessível. É fundamental, é muito fundamental para a própria evolução até da consciência jurídica a respeito do meio ambiente e da própria aplicação da lei, para ela ser muito mais efetiva e otimizada também. Sim. Sobre esse protagonismo do Brasil, não é, Alex? Você deve se lembrar que eu estive no G20, eu tive a oportunidade de apresentar um seminário lá e também tive a oportunidade de conversar com várias pessoas dos poderes executivo, legislativo, judiciário, que é um fórum bastante amplo, onde você encontra pessoas e troca ideias. E justamente o que eu falava era da importância do Brasil se destacar como protagonista nesse diálogo, né? E que o Brasil tinha que se conscientizar sede de COP30, como sede de COP30, se conscientizar desse protagonismo, desse debate, é o momento de nós, né, enfim, nos revelarmos dentro desse contexto, né, da discussão ambiental como um país de vanguarda. Então, várias iniciativas podem ser adotadas pelo Brasil, como essa que você acabou de mencionar, incluir os oceanos nos currículos, enfim, o estudo dos oceanos e outros temas também que são tão relevantes para o que eu considero, o professor Alex sabe, né, a proteção ao meio ambiente como interesse da humanidade. Sim. Eu fico muito grata por você ter... Só um adendo, até porque o Brasil ele é de vanguarda com relação à expansão da proteção de zonas econômicas exclusivas, né, nos oceanos. Então a gente tem aí a Amazônia Azul, que merece ser mencionada e que foi aceita pela ONU como uma nova delimitação. Então o Brasil ele tem uma carga, eu acho que diplomática, muito forte. E a gente tem que ser muito orgulhoso disso, mas também usar todo esse potencial também criativo para poder proteger aquilo que a gente tem já. Que muitas vezes a gente não dá valor. Que são justamente esses recursos naturais. E que merecem, que precisam ser protegidos. Eu vou aproveitar para dar um spoiler aqui, nós receberemos um procurador da República, que vai falar sobre um tema também, decorrência desse que o professor Alex apresentou aqui, especializado em Amazônia, enfim, e questões ligadas, não vou falar exatamente o que, para não estragar a surpresa, nós nos encontramos e conversamos, né? E aí surgiu a ideia dele vir aqui falar, dar uma palavrinha conosco, e as coisas que ele enfim, compartilhou comigo dentro daquilo que ele pode, óbvio, né? Foram, assim, chocantes, de tudo que precisa ser feito, de todas as falhas, de toda a ausência do Estado em determinadas regiões do Brasil, enfim, nós temos muito a crescer, a melhorar, mas também nós temos um grande potencial, que são os nossos recursos, a natureza, as características geográficas, né, do Brasil, enfim, temos muito o que dizer para o mundo. Então, esse encontro aqui, né, foi um momento muito importante para estabelecermos diálogos, né, trocas e conhecimento, de experiências, e também para registrar a esperança que nós temos, né, num meio ambiente mais conectado com os direitos humanos. E, no meu caso, por que não com a bioética, né, com a bioética ambiental. Então, eu só tenho a agradecer ao professor Alex pela sua contribuição à nossa pesquisa do projeto Global Crossings, da Cátedra Jean Monnet. Só para esclarecer, professor Tiago é pós-doutorando, tivemos aqui a Letícia, que
já é mestre pela UF e agora é doutoranda. Então, tivemos pesquisadores da cátedra aqui participando e participando também não só como ouvintes, mas do debate também. Fico muito honrada com a sua presença, emprestando o seu tempo, o seu conhecimento e um pouquinho compartilhando um pouquinho do seu currículo, que é tão especial conosco. E sinta-se sempre convidado, as portas estarão sempre abertas. Esperamos poder encontrá-lo no Brasil, em breve, se possível. Muito obrigada, Alex. Obrigado pelas portas abertas. É sempre muito bom voltar a palestrar em português. É a minha primeira volta depois de muito tempo. E eu concordo, Letícia, essa troca de cultura jurídica e experiência institucional, ela é fundamental, ela amplia nossa visão e a nossa criatividade jurídica, o que é fantástica, porque ela permite com que a gente possa crescer como um jurista e também como pesquisador, né? Já que você está no doutorado, ela permite essa ampliação da visão. E sempre estarei à disposição, caso tenha oportunidade de poder falar de outros temas. Poderia falar das contribuições jurisprudenciais do Tribunal Verde, que também são muito riquíssimas. A gente pode aprender muito sobre a aplicação justamente da lei ambiental e como também impactou a realidade desse país aqui. Por mais que ainda tenha muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas, é inegável, é um dos países com o melhor direito ambiental do mundo, eu poderia dizer. Porém, a questão da implementação, sempre a gente precisa pensar na implementação. A gente pode ter o melhor direito do mundo, mas se a gente não tem implementação, instituições fortes capazes de implementar, fica, né, aquela expressão do lei para inglês ver, né, fazendo um trocadilho estando aqui. Então, esse pensamento ele é importante. É a lei junto com a implementação, junto com a discussão. Hoje, só para dar um final e aí eu termino, depois desses 15 anos aí de evolução do Tribunal Verde, a gente tem a inclusão desses players, né, desses participantes aí principais, dos personagens principais desses casos, muito mais numa situação de discussão democrática, porque apenas a punição ela não é somente a solução, porque eles têm dinheiro, eles vão e pagam, está tudo certo. Não é isso, a gente precisa de mais do que isso, a gente precisa da conscientização. Então, a jurisdição especializada ela também tem essa função pedagógica, não é apenas uma função punitiva, restaurativa, preventiva, mas também aí eu incluiria a pedagógica, ela é necessária para criar justamente dentro de uma perspectiva filosófica um valor intrínseco de proteção ecológica. Perfeito. Já marcamos, então, já deixamos o convite feito para um novo encontro para trabalhar na jurisprudência. Muito obrigada, viu? Agradeço imensamente, estaremos sempre à disposição aqui na cátedra para o que você precisar também. Agradecemos aos nossos pesquisadores, mestres, doutores, doutorandos que participaram do debate. Nos vemos na próxima terça-feira. Todas as falas do ciclo de palestras do GC acontecerão às terças-feiras, às 10 da manhã, no canal do YouTube do nosso projeto. Alex, um forte abraço do Brasil. Obrigado. Esperamos vê-lo em breve. Muito obrigada a todos e a todas. Encerrarei agora a transmissão pelo YouTube.